Saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Eita, povo lindo, povo bonito. Tem povo orgulhoso aí? Amém. O que nós aprendemos esse mês? Vou repetir, tem povo orgulhoso aí? Amém, glória a Deus. Tem orgulho bom, queridos. Tem orgulho que é soberba, mas tem orgulho bom. Amém? Amém? Aqueles que não diz, eu estava falando aqui com o diácono Rony, aqueles que diz que não tem orgulho, já é orgulhoso por não ter. Olha, Mini, aquele que diz que não tem orgulho, já é orgulhoso por si só de não ter. Eu tenho orgulho de não ter orgulho, então você já é orgulhoso. Amém? Depende do sentido do orgulho que nós temos. Amém? Vamos lá, abra vossas Bíblias aí comigo. Já deram uma introdução aqui, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Vamos falar de um homem bastante conhecido na Bíblia, Nabucodonosor. Um nome complicado de falar, igual Deuteronômio, né? Quando tiver difícil de falar Deuteronômio, fala assim, doutor Antônio. Fica mais prático. Abra aí no livro do doutor Antônio. Pronto, ninguém entendeu, mas a gente já entendeu que é o quinto livro da Bíblia. Glória a Deus por isso. Abriram as Bíblias? Assim está escrito, queridos, Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. A paz seja o quê? Multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Amém. Aí Nabucodonosor, querido, ele estava tranquilo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Mas eu tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos, as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, segundo o nome do meu Deus, segundo o nome do meu Deus, e esse Deus está em letra minúscula. Olha Nabucodonosor, lá em cima, nos primeiros versículos, ele começa a exaltar o Deus. Aqui ele já fala no nome do meu Deus, e Deus em letra minúscula, e no qual o Espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Aí vamos pular aqui o sonho, queridos, que ele teve, amém? Vamos pular aqui, versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei, e disse: Beltesazar, não te perturbe,
o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombras, e os cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chega ao ponto do céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E aí ele vai estufando, Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes, o tronco com as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Amém? 7 tempos aqui, queridos, é 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu Senhor. Aí ele começa a murchar de novo. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como os do bois, e será molhado no orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Aceita o quê? Isto. Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça. Glória a Deus. Em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real, a cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti esse reino. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será como a dos animais do campo. Far-te-ão de comer ervas como as do boi, e passar-se-ão tempos por cima de ti, 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante, irmãos, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as aves do céu. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o quê? O Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera
com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Podeis aceitar e glorificar o nome do Senhor. Se é para Jesus, pode bater palma. Pode bater palma. Se é para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos um rei dominador. Nabucodonosor, queridos, após Israel estar dividido entre o reino do norte e o reino do sul, Nabucodonosor usa desta divisão deste reino e sobressai sobre o reino de Jerusalém. E ali ele coloca cativa aqueles povos. Se nós olharmos alguns capítulos antes, nós vamos ver que o próprio rei, ele faz uma estátua. Ele faz uma estátua para ele, e ele faz um decreto para que todos se ajoelhem ao som das trombetas. Quando soprar os tímpanos, os pífanos, ao som de toda a trombeta, todos tinham que se ajoelhar. E esse Nabucodonosor que nós estamos vendo aqui no capítulo 4, já conhecia o Deus verdadeiro. Tanto é que no capítulo 4 ele começa falando do Deus de Sidraque, Mesaque e Abednego, pastor Ieda, porque ele viu com os olhos dele o que Deus fez, o que Deus livrou os homens da fornalha, a ponto dele falar assim: olha, mas não foi 3 que nós jogamos? Por que eu vejo 4? E o 4 é semelhante ao Filho do Homem. Ele conhecia esse Deus, queridos. Só que quando ele, queridos, traz para si a grandeza da Babilônia, porque a Babilônia, queridos, era um lugar, uma província que escravizava o povo, mas era uma província rica, era uma província bastarda, tinha de tudo. Quando ele chega neste ponto, mesmo exaltando esse Deus, e ele não fala o Deus dele, ele fala o Deus de Daniel. Mas a Bíblia nos ensina e nos fala que ele estava tranquilo, eu estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tinha tudo, queridos, Nabucodonosor tinha tudo para continuar com a soberba dele. Mas este sonho incomoda ele. Ele vai se deitar e ele tem esse sonho. Mais para frente ele vai ter outro sonho. Só que esse primeiro sonho, queridos, ele revela aos magos, aos feiticeiros. Ele revela a Daniel. Só que o outro sonho ele não revela a ninguém. Ele quer que eles contem o sonho e interpretem o sonho. Fica muito fácil, queridos. A pastora Ieda, ela tem facilidade de interpretação de sonhos. Mas quando nós chegamos e contamos para ela, ela vai pedir o entendimento. Mas quando chega alguém para nós e fala assim: olha, eu tive um sonho ontem, Mateus. Fala para mim, qual o sonho e a interpretação do sonho? Ah, mas pastor, como assim? Não há nessa terra quem vai interpretar o seu sonho sem saber antes o seu sonho. Muitos de nós sabemos o sonho, a gente não sabe interpretar. Mas, querido, Nabucodonosor, ele traz isso para ele, a grandeza da Babilônia. A ponto de ele levantar e olhar e falar: olha que coisa linda que eu fiz. Olha a grandeza dessa nação, desse estado que eu fiz. Eu quero começar aqui dizendo para vocês, queridos, qual é o sentido do orgulho? O orgulho, queridos, a Bíblia fala que o orgulho é arrogância. E arrogância é pecado. O orgulho, querido, não é no sentido de quê? De satisfação. De você criar um
filho chegar na faculdade, um filho completar a faculdade. Isso, queridos, é um orgulho de satisfação. Este orgulho não é orgulho, queridos, da arrogância, não é orgulho do pecado, é orgulho, querido, bom, orgulho da satisfação, de você contemplar a conquista de alguém que estava ao seu lado. Isto também, queridos, faz parte do orgulho. Mas o orgulho que nós estamos falando, queridos, é aquele que é a dependência de mim mesmo. A dependência de mim mesmo, queridos, isto é a soberba. Orgulho significa isso, a dependência de mim mesmo. Eu não preciso de ninguém, eu já me basto. Quem é qual de nós, querido, conseguimos fazer alguma coisa aqui sozinho? Se você tem este sentimento dentro de você e é capaz de fazer alguma coisa sozinho, queridos, olha, o que Deus está fazendo na tua vida? Ou quem é Deus para vocês? Qual é o significado de Jesus na sua vida, sendo que você não precisa de ninguém? Quantas vezes nós já ouvimos falar, não vai eu não fazer, não vai eu não trabalhar, para ver se Deus me dá alguma coisa. Meu Deus. Olha onde está esse lugar. O orgulhoso muitas vezes não reconhece os seus erros. O orgulhoso muitas vezes não reconhece os seus erros. Deus humilha os orgulhosos. Amém? Muitos falam assim, Deus não humilha ninguém. Ah, queridos, então não seja arrogante perto do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. A soberba, o orgulho precede a ruína. Toma cuidado. Se você tem este sentimento dentro de você, e muitos de nós temos, queridos, graças a Deus, nós permitimos que o Espírito Santo habitasse em nós e quebrasse esse orgulho, quebrasse essa soberba. Nabucodonosor aqui não é diferente, querido. E este sonho mostra tudo para ele, o que iria acontecer com ele, mas ele não acredita nisso. Tanto é que a palavra diz, depois que Daniel revela o sonho para ele, passou-se 12 meses, passou um ano e ele não se arrepende. Passados-se 12 meses, aí ele vem até o palácio, aí ele olha para a Babilônia e fala, olha que coisa linda que eu fiz, a ponto dele colocar aqui, queridos, olha, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Versículo 30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Poder, minha glória. Ah, queridos, só faltava ele subir, um balão e subir. Tão cheio que ele estava. 12 meses, queridos. Deus deu tempo para que ele caísse em si, mesmo mostrando o que iria acontecer com ele. Irmãos, quanto tempo Deus está nos dando para nós nos arrependermos? Quanto tempo Deus ainda está nos dando para que a gente venha quebrar o nosso orgulho e a nossa soberba? Ainda é tempo, queridos. Ainda é tempo. Hoje eu e a pastora estávamos tomando café e nós vemos um vídeo lá que nos chamou a atenção, nós ficamos até rindo. Desde Jesus até hoje, que eles passaram-se mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. A palavra do Senhor diz que um dia é como 1000. Um dia é como 1000. 1000 anos. Se passaram-se 2000 anos. Quantos dias passou para Jesus? Para Deus? 2 dias. E já faz 10 anos que eu estou pedindo algo para Deus. Deus fala, mas faz 2 dias que você me pediu. Sabe isso que significa, querido? Jesus está às portas.
Jesus está voltando, queridos. É momento, queridos, de nós nos quebrantarmos aos pés do Senhor. É momento de cada vez mais, queridos, nós nos arrependermos das nossas falhas, das nossas limitações e nos prepararmos para a vida do Senhor. Porque muitas vezes, queridos, a gente fala assim: não, hoje eu não quero, vou deixar para amanhã, para depois, talvez eu faça o mês que vem. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor virá num piscar de olhos. É breve, queridos. Cada vez, queridos, que nós vamos, que eu vou para um velório, queridos, que eu vou para um enterro, queridos, eu tento trazer àquele povo a consciência de que cada vez mais Jesus está próximo de nós. Está se aproximando, queridos, para nos trazer o arrependimento. Muitos ouvem, mas continua de dureza de coração. Irmão, será que nesta noite Deus preparou através dessa palavra para nós nos prepararmos melhor? Para nós largarmos algo que está impedindo verdadeiramente de nós estarmos mais próximos do Senhor? O orgulho é ter um conceito errado de si mesmo. O orgulho é ter um conceito errado de nós mesmos. O orgulhoso, irmão, se acha superior por alguma razão, desprezando outras pessoas. Quando o orgulhoso é levado ao extremo, a pessoa pode se achar tão importante como Deus, ou pensar que Deus lhe deve alguma coisa. Põe aí para mim Ezequiel capítulo 28, verso 2. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Pega aí a teclinha aí, em nome de Jesus. Chegou lá? Ezequiel 28, 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homens, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora o coração de Deus. A pessoa se sente, queridos, no mesmo nível, se sente como o próprio Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o orgulho leva à humilhação. O orgulho leva à humilhação. O orgulho torna a pessoa do seu próprio ídolo. O orgulho faz com que nós nos sentimos nós mesmos, nosso próprio ídolo. A soberba, queridos, traz isso. O orgulhoso se torna cego e não vê que vai cair na desgraça, porque se acha invencível. Queridos, hoje é noite para nós. Eu acabei de falar aqui em Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, procede à queda. Sabe por quê? Porque o orgulho nos afasta de Deus. Senhor. O orgulho nos afasta de Deus, irmãos. Talvez a gente, através do conhecimento, através de buscar algo, a gente se sinta melhor que o outro. Se sentir melhor que o outro, queridos, não tem problema. O problema é usar dos meus atributos para querer ser superior ao outro. E a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Isto chama-se humildade. Isto chama-se, queridos, se humilhar perante o próximo, para que Deus vos exalte. Você quer ser exaltado? Humilhe-se a si mesmo e Deus vai te exaltar. A gente espera muitas vezes que ele seja exaltado pelo homem, reconhecido pelo homem.
ser agradado pelo homem. Para não cair no orgulho, irmãos, é importante cultivar a humildade. Eu disse humildade, queridos. Humildade não significa você ser submisso. Humildade não significa você se deixar ser humilhado. Humildade não é ser humilhado. Humildade, queridos, é quando o Espírito de Deus trabalha na sua vida e você está se submetendo em humildade ao próximo. Não é por humilhação, mas sim, queridos, você sabendo que desta forma Deus está sendo exaltado através da sua vida, Deus está sendo glorificado através da sua vida. Aleluia. A pessoa humilde entende que não é superior a ninguém, porque todos pecaram e falharam. Ninguém, irmãos, é perfeito. Todos têm pontos fortes e fracos. Todos nós, irmãos, temos esses pontos. Humildade, irmãos, não significa ser autoestima ou baixa, ser achado inútil. Humildade é ter equilíbrio. Humildade é ter equilíbrio, sabendo que sem Deus você não poderá fazer nada e que Ele é quem merece toda a adoração. Humildade é saber apreciar o bem que Deus lhe dá, reconhecendo que nós somos dependentes dEle. Isso é uma pessoa humilde, querido. Isso é uma pessoa humilde. O orgulho bom nem sempre significa arrogância. Acabei de falar. Em algumas situações, orgulho significa ter prazer, ter alegria em alguma coisa boa. Isso, irmãos, não é errado. Ter prazer nas suas conquistas ou sucesso é bom. Desvalorizar todo o bem que lhe acontece não é ser humilde, é ser ingrato. Desvalorizar todo o bem que te acontece, isso não é ser humilde, isso é ser ingrato. Vocês estão entendendo, queridos? Amém. Eu quero que vocês entendam aqui nesta noite, realmente é isso. É para que nós entendamos de que maneira a gente encara o orgulho. De que maneira, dentro da palavra, ou dentro das nossas vidas, eu estou saindo um pouco da história de Nabucodonosor, para que a gente possa olhar para dentro de nós e ver, será que eu não estou sendo orgulhoso desta forma? Será que o meu trabalho, pastora Claudete, os meus bolos não é tão bom, que está me trazendo orgulho, que o meu bolo é melhor do que o da outra pessoa? Será que as suas unhas que você faz, será que o seu cabelo que você faz, não te traz uma soberba de dizer, aquela ali é assim mesmo? Porque, queridos, através do nosso orgulho, nós temos tanta confiança naquilo que nós fazemos, que nós acabamos criticando os outros que fazem o mesmo trabalho que eu faço, mas eu não reconheço, porque o meu orgulho não deixa. Mas quando eu tenho a humildade de reconhecer que a outra pessoa, o trabalho dela é tão bom quanto o meu, eu não desvalorizo o meu, eu valorizo o meu e estou valorizando do outro. Os dons que Deus nos dá, queridos, é tão bom, que às vezes, querido, Deus me dá um dom, que o irmão ou que a irmã tem um dom superior ao meu. E eu falo, mas eu queria ter aquele dom. Mas Deus falou, eu não quero te dar aquele dom, eu quero te dar este dom. Porque ajuntando o dom que ele tem com o dom que você tem, vai servir para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo. Será, irmãos, que nesta noite a gente não precisa quebrar algum orgulho do nosso coração? Será que não está no cantinho aí guardado alguma coisa que, olha, eu tenho um orgulho tremendo da minha conquista, daquilo que eu tenho? Não é errado
de alegria, de prazer, acabei de falar. Mas está influenciando a tua vida ao ponto de você se sentir melhor, superior? O que está acrescentando, queridos, esse orgulho bom para os outros? O que está acrescentando esse orgulho que te traz prazer, esse orgulho que te traz alegria para os outros? Ou ficou só para você? Ou ficou só para nós? Para que todos, queridos, possam entender como Nabucodonosor, através do orgulho dele, queridos, teve consequência. Cuidado com o orgulho da soberba, da arrogância, porque vai ter consequência. A consequência, queridos, foi que ele virou um bicho. E não foi uma semana, foram 7 anos. Deus deu 12 meses depois do sonho para ele se arrepender. Mas Deus permitiu que ele vivesse como um bicho, depois da consequência da arrogância, durante 7 anos. 7, queridos, é o número da perfeição de Deus. Precisou ele passar 7 anos daquela forma, para que Deus fosse aperfeiçoando e quebrando o orgulho dele, a ponto, querido, dele reconhecer. No verso 34 ele diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, irmãos. O orgulho, a soberba cega. O orgulho, a soberba tira o entendimento. O orgulho, a soberba, queridos, faz com que a gente deixe de olhar para o céu. Por que, pastor? Faz com que a gente deixe de olhar para o céu? Que a gente deixa de olhar para o céu e passa a olhar para dentro de nós. Porque quando Daniel começou a falar, queridos, ele começou, se estufar, mas quando Daniel quando veio a consequência, queridos, ele falou, aconteceu tudo aquilo. Vocês imaginam, queridos? Deus nos dá tanta coisa, depois Deus permite que nós percamos tudo isso. Se nós, irmãos, formos para a palavra do Senhor, nós vamos ver Jó. Jó teve soberba, Jó teve orgulho, mas Deus tirou tudo dele. Mas a palavra do Senhor diz que em tudo isso Jó não murmurou e não pecou. Ele continua ali, queridos, firme, aguentando ali. Teve momentos, lógico, porque a carne já não suportava mais, que ele deve ter até reclamado para Deus, porque os amigos dele não suportou. Mas vou voltar aqui, queridos, já estou terminando. Ele reconheceu quem era o Deus que através, que deu toda aquela conquista para ele. Mas aí, queridos, ele entende e ele se humilhou. É incrível a gente falar, pastor Eda, que Nabucodonosor se humilhou com toda esta arrogância. Olha no verso 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros durante, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinariamente. E aí, querido, no verso 37, para nós fecharmos, agora pois, vocês veem que ele continua ainda com o eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Para evitar o orgulho errado, quando você se alegra com os seus sucessos e talentos,
lembre-se que todas as bênçãos vêm de Deus. Ele é a verdadeira razão que tudo de bom acontece na nossa vida. Amém? Coloca aí para mim, querido, 2 Coríntios capítulo 10, verso 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 10, verso 17 e 18. Aquele, porém, que se glorie, glorie em quem? Aquele, porém, que se glorie, glorie no Senhor. 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Agora, vamos repetir de novo, queridos. Volta no 17. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Irmãos, deixe você ser reconhecido pelo Senhor. Amém? Olha esse louvor, né, que diz, né, acho que nós louvamos hoje: eu não preciso ser reconhecido por Deus. Deixa Deus te reconhecer. Deixa Deus. Deus, queridos, Ele exalta o humilde. Ele exalta a quem se humilha, mas Ele abate, queridos, o soberbo. Então que nesta noite nós saiamos daqui, queridos, através desta palavra, louvando ao Senhor, que o meu orgulho, assim como o orgulho de Adão, de estar no jardim, tirou ele, a humildade de Jesus nos trouxe de volta ao jardim. Amém? A palavra do Senhor diz lá em João 14: eis que eu não vou deixar órfãos, eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estarei também. Este lugar é o jardim que Adão foi expulso, e ele vai preparar para que quando ele estiver lá, nós também, queridos, estaremos lá. Amém? Então que Deus, gostaria que vocês fechassem os vossos olhos por um minuto. Senhor eterno, Pai amado, justo e verdadeiro, mais uma vez, Senhor Jesus, Pai, eu dou-te graças, Senhor, nesta noite. E diante de Ti, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que é feito. Senhor, não deixe, meu Pai, que o orgulho, não deixe, Senhor, que a soberba, Senhor, venha tomar lugar, Senhor Jesus, Pai, em nossos corações. Que nunca, Senhor, nós venhamos, Pai, colocar o nosso eu, Senhor Jesus, nosso ego, a nossa arrogância, Senhor, mas que sempre, Senhor, o Senhor esteja, Senhor, no controle e na soberania, Senhor, das nossas vidas. Nesta noite, Senhor, eu dou-te graças, Senhor, eu creio por tudo que tens feito. Senhor, nos ajude, Senhor, naquilo que nós não podemos fazer, faça por nós, meu Pai. E mais uma vez, Pai, diante de Ti, nós cremos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Deus Santo, Pai, nesta noite, eu quero orar, Senhor Jesus, Pai, pelos Teus servos. Quero orar, Senhor Jesus, Pai, pela Tua serva, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer cada vez mais. Orar, Senhor Jesus, Pai, pelas Tuas servas, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, direcionar, Pai, fortalecer a caminhada de cada uma delas. Senhor Jesus, Pai, venha de encontro, Senhor Jesus, fortificando, tirando, Senhor Jesus, Pai, tudo aquilo que não provém, Senhor, da vida delas. Abençoa, Senhor Jesus, Pai, a cada um, Senhor, estes jovens, que o Senhor seja com eles, meu Pai. Que o Senhor, Pai, venha abençoar, Senhor, grandiosamente, Pai, livrando, guardando, protegendo, ó Deus, todo mal. Seja, Senhor, na vida do Teu servo.